Minhas amadas, cansada de ficar dependendo das pessoas, cansada de pedir dinheiro para o marido, vem comigo para o canal Alexandra Pereira. Vem aprender a trabalhar, ser uma empreendedora e ganhar a sua renda. Meus amores, a nossa pasta ouro está um sucesso. Se você ainda não adquiriu a sua, corre! Já são 15 projetos pelo valor de R$ 75. Projetos exclusivos, elaborados só para você. Oi, gente! Passando aqui para dizer para vocês que a nossa pasta prata ainda está em promoção. 320 projetos pelo valor de R$ 75. Tá esperando o quê? Corre para adquirir a sua. Minhas amadas, olha que presentão. Pasta prata, pasta ouro, as duas pelo valor de R$ 130. Corre, adquira a sua. Promoção zona para todas vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meus amores, eu espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar. Vamos dar início aqui a mais uma aula passo a passo, super fácil, para vocês fazerem, venderem e ganhar aí uma renda extra, né? Aí com o Dia da Criança. Vamos já se preparar, porque já está se aproximando. Hoje nós vamos trabalhar, ó, com tricoline, né? Tricoline na cor lisa e tricoline estampado, né? O que eu fiz aqui, ó? Tô usando o tricoline estampado pra gente fazer aqui o nosso corpinho, ó. Posicionei o meu corpinho. Vim aqui com o meu lápis, ó, e risquei a volta toda, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou, ó, começar daqui da ponta, vou costurar a volta toda do meu corpinho, deixando essa partezinha aqui aberta, né? Cuidado quando vocês forem costurar e o tecido que vocês escolherem. Aqui, ó, eu escolhi um tecido de gatinho, né, de personagem. Então, eu tenho que prestar atenção para que o meu desenho, ele fique de forma correta, né? Que seria de cima para baixo, tá bom? Então, vocês prestem atenção no tecido que vocês vão usar. Coloco aqui um alfinete, né? Para que o meu tecido não ande quando eu estiver costurando na máquina e a minha costura fique certinha. Aqui no tecido liso, o que eu fiz? Já risquei os meus dois bracinhos, né? Vou costurar a volta toda, deixando essa partezinha de cima aberta. Meninas, costurem em cima do risco. Por quê? Tem meninas que falam, a minha peça ficou pequena. Aí eu pergunto, mas como que você fez? Ah, eu costurei dentro do risco. Aí vai ficar pequena mesmo, tá bom? Esse aqui, ó, é a nossa cabecinha, né? Quando vocês forem costurar a cabecinha de vocês, procurem começar a costura na parte de cima, no topo da cabeça. Por quê? Porque às vezes quando a gente começa a costura, se der alguma falhinha, vocês vão colocar o cabelinho, não vai aparecer. Aqui no queixinho, é bom que a gente deixe o queixinho bem retinho, sem marca de costura, sem nada, tá bom? Esse tecido aqui, ó, esse pedacinho de tecido aqui, nós vamos fazer a nossa bermudinha, né? E esse tecidinho aqui, a gente vai fazer as nossas perninhas. Como que a gente vai fazer? Eu escolhi aqui um tecido, né, pra fazer de conta que é a meia calça da nossa boneca. E peguei aqui também, ó, um tecido de gatinho. O que eu vou fazer nesse tecido aqui? A gente vai costurar, ó. Eu vou colocar aqui na minha peça maior, ó. Vou pôr na minha peça maior e vou pôr ele dessa forma aqui, ó, direito com direito. Vou lá na máquina e vou passar uma costura reta aqui, tá bom? Minha gente, ó, fui lá na máquina, passei a minha costura, tomando cuidado, ó, para que o meu tecido fique de forma correta, né? Agora, o que a gente faz? Ó, a gente vem aqui, abre a costura, ó. Se for necessário, você vai lá no seu ferro, passa aqui o seu tecido, ó, para abrir a sua costura e ficar bem certinho, ó. Passa a costurinha, bem certinha, com calma, com tranquilidade. Pense aí que você tá fazendo uma peça para ser vendida. Pense que quem vai receber a sua peça é uma pessoa muito especial, independente de você conhecer a pessoa ou não. Então, faça com amor e faça com carinho. Se você estiver estressada, hoje eu tô com raiva, não entre no seu ateliê, tá bom? Porque assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho com amor, com carinho.
Porque quem vai receber a peça vai sentir o carinho e o amor que você depositou na sua peça, tá bom? Ó, dobrei o meu tecido ao meio, né? Dobrei o meu tecido ao meio. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, a nossa perninha. Vou posicionar o meu sapatinho, ó, aqui aonde eu quero que ele fique, ó. Só nessa parte de baixo. Tá vendo? Ó, vou vir aqui com o meu sapatinho, bem certinho, ó, e vou posicionar ele na parte de baixo. Vou vir com o meu lápis e vou, ó, fazer toda a marcação desse meu sapatinho. Alexandra, se eu não tiver o lápis, o que que eu posso usar? Gente, eu uso lápis porque eu já tô acostumada, né? A gente tem que ter a mão leve para não riscar muito forte, para não marcar o tecido. Se você tem dúvida, não vai conseguir, pega aí uma caneta invisível. A caneta invisível, ela custa em torno de até R$17,90. Você pode encontrar mais barata. Ela dura bastante, viu? Então, é recomendável, eu recomendo que vocês usem a caneta invisível, tá bom? Para desenhar rostinho, para desenhar a peça de vocês para não estragar. Ó, fiz aqui a minha perninha. Agora, eu vou fazer a outra aqui, ó. Vou colocar do mesmo jeito e vou riscar a outra perninha, tá bom? Minhas amadas, ó, eu já risquei a nossa perninha. Agora, eu vou levar na máquina e vou costurar a volta toda, tá bom? Vou costurar todas as peças, ó, e já volto aqui com vocês. Gente, ó, todas as minhas peças estão costuradas, né? Em cima aqui do risco que a gente fez. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Com a tesoura de picotar, eu vou cortar aqui entre meio e 1 centímetro de margem de costura. Aí, ó, a gente vai cortar todas as peças e vamos encher a nossa peça com plumante, tá bom? A gente vai cortar desse jeitinho aqui. Ó, a gente corta. Aqui, ó, eu cortei com a tesoura de fio reto, por quê? Porque aqui é a marcaçãozinha do nosso bracinho. Ó, tiro aqui os meus alfinetes, né? Aí, eu vou desvirar a minha peça, ó. Eu abro a minha peça com o desvirador de boneca, né? Aí, vem aqui com o palitinho, ó. Coloco ele no desvirador de bonecas e pronto, ó. Já desvirei aqui a minha peça. Vocês querem encontrar os materiais para vocês fazerem aí as bonecas de vocês? Vocês podem estar adquirindo lá no ateliê da Geise Cardoso, né? No ateliê da Geise Cardoso são materiais de qualidade, né? Você recebe no conforto da sua casa, sem contar que você pode comprar sem medo, tá bom, gente? Ó, eu pego o meu plumante, ó, coloco aqui na beiradinha e vou, ó, empurrando o meu plumante lá pra nossa beiradinha, ó, lá pra nossa mãozinha. Ajeito aqui as nossas costuras, ó, e a gente vai enchendo o bracinho. Vai pegando plumante aos poucos, não tem necessidade de você pegar um bolo de plumante e paçocar na sua peça. Se você fizer isso, a sua peça ela vai ficar com aquele escalo, né? Aí fica feio, tá, gente? Ó, a gente vai enchendo a nossa peça, né? Até a altura que a gente achar que tá boa, tá bom? Agora eu vou encher as outras peças aqui, porque é o mesmo procedimento dessa daqui, e já volto aqui. Meninas, ó, as minhas peças estão cheias, né? Olha aqui como que ficou as nossas perninhas, o nosso bracinho e o corpinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui no meu corpinho, ó, eu enchi o meu corpinho até aqui, ó, tá vendo? Deixei aqui mais ou menos 2 dedos, ó. Vou dobrar a beiradinha pra dentro, né, aqui do nosso corpinho. Aí, o que que a gente vai fazer? A minha perninha, ó, eu deixei ela aqui 3 dedos sem encher. Vou lá na máquina, ó, e vou passar uma costurinha aqui. Depois que eu passar essa costura aqui na perninha, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui as nossas 2 perninhas, ó. Vamos encaixar ela aqui dentro, ó. Vamos encaixar ela aqui dentro e vamos passar uma costura, né? Vamos passar uma costura aqui, tá bom? Aqui, ó, quando for encaixar a perninha, deixa pelo menos 1 dedo de distância aqui da nossa pontinha aqui, tá bom? Pra vocês entenderem melhor, ó, eu fui lá, passei a costurinha aqui, tá vendo, ó? Passei uma costurinha aqui. Agora, ó, eu vou aqui, vou pegar bem certinho, ó, vou dobrar a minha partezinha aqui pra dentro, né? Pra dar um acabamento. Ó, a gente dobra. Aí, a gente vem aqui com a perninha, ó, encaixa a perninha aqui dentro, ó, encaixei a minha perninha.
Arrumo bem direitinho essa perninha. Venho com o meu alfinete, ó, e prego ela aqui. Tá vendo? Faço o mesmo procedimento com a outra. Meus amores, ó, eu certifico que as minhas perninhas estão bem certinhas, ó. Aí eu venho e passo uma costurinha aqui, ó. Deixando aqui, ó, um dedinho de cada lado pra gente poder estar costurando a nossa perninha. Então, ó, o nosso corpinho, ele já ficou, ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Um corpinho simples, rápido e fácil. Aí eu vou deixar ele de ladinho aqui pra gente poder fazer a nossa calçolinha. Ó, a nossa calçolinha é esse quadrado aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina e vou, ó, dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro e meio, ó, pra dentro e vou passar aqui uma costura reta aqui pra gente poder fazer uma barrinha. Se você quiser, você pode estar colocando rendinha, tá bom? Meninas, ó, fiz a barrinha dos dois lados. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fiz a minha barrinha em cima e fiz a minha barrinha embaixo. Vou dobrar aqui, ó, o nosso tecido e a gente vai, ó, fechar aqui essa lateral, tá bom? Ó, depois que eu fiz a costura aqui, que eu fechei a minha lateral, o que que eu vou fazer? Essa ponta aqui, ó, que é a nossa dobra, né? A gente vai pegar ela e vai encostar aqui na nossa costura, ó. A minha costura tá aqui, ó. Vou fazer forte aqui pra vocês verem, tá vendo? A minha costura tá aqui, eu vou encostar, ó, essa partezinha aqui da minha costura, né? Vou vir aqui nessa parte que a gente dobrou, vou pegar aqui o meu corpinho, aí eu vou medir até a altura da barriguinha, ó, até a altura que eu quero. Como eu quero o meu shortinho aqui na barriguinha da minha bonequinha, ó, eu venho aqui no meio das perninhas, 2 dedos abaixo do bumbum, ó, eu faço a minha marcação. Fiz aqui a minha marcação, ó, 2 dedos abaixo do bumbum, tá vendo a minha marcaçãozinha aqui? Eu venho com a minha tesoura, ó, e corto até onde eu fiz a marcação, ó. Abri o meu shortinho até a marcação que eu fiz, tá vendo? Aí eu vou lá na máquina e faço uma costura pra gente fechar essa abertura que a gente fez. Depois que eu abrir, a gente passa uma costura, né? Aí eu faço um vezinho pra cá e um vezinho pra lá. Por quê? Pra essa costura não ficar enrugada quando a gente desvirar. Ó, desvira aqui o nosso shorts. O nosso short, a nossa calçolinha, o nome que você quiser chamar aí. Quanto maior você quiser o apoio do seu bumbum, mais pra baixo você faz aqui a sua abertura, tá bom? O seu cavalo, né? A minha mãe dizia que era cavalo do short. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui a minha linha pesponto. Em cima daqui, ó, onde a gente fez a barrinha, eu vou fazer aqui, ó, um pesponto. Um pesponto não, vou fazer um alinhavo, ó. Tô usando a linha de pesponto marrom, né? Porque como tem marrom lá no corpinho da nossa peça, então eu vou fazer uma gracinha aqui com a linha pesponto marrom. Ó, fiz aqui o meu pespontinho, ó, pra gente poder franzir aqui, ó, a nossa calcinha. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui um pesponto aqui e aqui em cima, tá bom? Meus amores, ó, ficou desse jeito aqui, ó, a nossa calçolinha. Tá vendo? Esse formato de calçolinha você pode fazer em qualquer peça que você quiser, tá bom? Esse nosso molde vai entrar na pasta ouro, né? Se você tem a pasta ouro, aguarda aí que vai entrar. Se você não tem a pasta ouro, corre e adquire, né? Porque vai entrar muitos projetos daqui para dezembro, tá bom? A gente também vai continuar colocando projetos na pasta prata, mas com menos frequência, tá, gente? Ó, eu tenho aqui um círculo, eu vou dobrar a pontinha do meu círculo, ó, e vou fazer aqui um alinhavo a volta toda pra gente poder fazer a nossa manguinha, tá bom? Eu sempre uso linha de pesponto, porque a linha de pesponto ela é mais forte, ela não arrebenta. Eu particularmente não gosto de usar linha de pipa. Quem quiser usar, fica à vontade, mas eu não gosto, tá, gente? Ó, a nossa pasta ouro, ela já tá com 16 projetos, com esse aqui vai pra 17, né? Pelo valor de R$75. Você adquirindo as duas pastas, vai pelo valor de R$130. Ó, eu vou fazer aqui a curvinha toda, ó.
É bem simples, não tem segredo. Qualquer pessoa pode fazer essas bonecas, né? Qualquer pessoa pode trabalhar com artesanato, mas tem que ter foco, viu, gente? Se não tiver foco, o trabalho não vai pra frente. Deixa eu só arrumar aqui meu pontinho aqui, pra gente poder pôr no bracinho. Ó, eu franzi aqui o meu círculo, né? Vou pegar aqui meu bracinho, ó. Nessa pontinha aqui, eu vou fazer aqui, ó, um alinhavo, né? Eu vou fazer um alinhavo aqui pra gente fazer um fuxico com esse bracinho. Eu enchi o meu bracinho até a beiradinha, né? Pra ele ficar bem cheinho, ó. Fiz aqui o meu fuxiquinho. Agora, a gente vai encaixar, ó, dentro da nossa manguinha. Como eu tava falando pra vocês, se vocês não tiverem foco com o artesanato, gente, nem começa a fazer, né? Porque trabalhar com artesanato não é fácil. Você tem que disponibilizar o seu tempo, você tem que ter tempo, você tem que ter amor, você tem que ter carinho pelo que você tá fazendo. O artesanato não é de qualquer jeito. Se você fizer artesanato com raiva, com a macaca, como dizia minha mãe, não dá certo. Então, faça com amor, faça com carinho, faça as peças como a sua cliente gostaria. Não como você gostaria, viu, gente? Às vezes a gente fala, eu gostaria da peça desse jeito. Mas às vezes a sua cliente quer de um outro jeito. Então, nós temos que fazer do jeito que a cliente gostaria. Eu uma vez ouvi numa palestra, e realmente é verdade. Às vezes você fala assim, o fulano vai vir jantar na minha casa, eu vou fazer o prato que eu mais gosto. Aí chega lá, e se o fulano não gosta desse prato? Né? Aí vai ficar chato pra todo mundo. Se o fulano que você convidou for igual a Alexandra, ele vai ser sincero com você. Ele vai falar, olha, eu não vou comer porque eu não gosto desse prato. Agora, se for uma pessoa que quer agradar todo mundo, vai comer sem vontade e vai ser desagradado para agradar você. E tá errado, viu, gente? Porque nessa vida a gente não pode mudar os nossos costumes, não pode mudar o nosso caráter, né? O que a gente aprendeu para agradar os outros. Tá bom? Ó, fiz aqui meus 2 bracinhos, né? Agora, a gente vai pegar aqui o nosso corpinho e vamos, ó, costurar aqui a nossa cabecinha, ó. Eu vou colocar minha cabecinha aqui, ó. Eu vou colocar minha cabecinha aqui e vou costurar essa cabecinha. Então, gente, quando alguém for na casa de vocês para jantar, seja o que for, pergunte. Olha, você gosta de tal prato? Eu gosto, eu vou fazer pra gente. O que você gosta? O que você me sugere? Tá bom? Já que você quer agradar a pessoa, faz como a pessoa quer, tá bom? Ó, eu vou dando ponto na cabeça e ponto no corpinho, ó. Ponto na cabeça e ponto no corpinho. Até a gente costurar todo esse nosso corpinho na cabeça e ficar bem firme, tá bom? Ó, costurei toda a cabecinha, ó. Tá vendo? Costurei toda a cabecinha em volta. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, ó, colocar o bracinho da nossa bonequinha, ó. Eu vou dar um piquezinho aqui com a minha agulha. Tô usando cordão encerado, né? Igual eu falei pra vocês. Não gosto da linha da pipa, porque ela arrebenta. E se lavar a bonequinha, ela fica podre. Aí, estoura os bracinhos. Ó, 2 dedos abaixo do pescocinho. Na parte de trás, ó, do corpinho, da costura do corpinho. Eu atravesso a minha agulha na mesma direção. Venho aqui, ó, faço o mesmo procedimento com o outro bracinho. Eu pego a manguinha, o bracinho e o plumante, pra ficar bem seguro essa nossa pega, ó. Saio do outro lado na mesma direção, venho aqui, ó, e dou aqui uns 3 nós. Aperto pra ficar bem firme. Isso aqui, gente, a criança pode puxar, pode levantar os braços, abaixar os braços, que não arrebenta, eu garanto pra vocês. Tem criança que tem aquela mania de uma puxa pra cá. Eu com a minha irmã era assim, a gente não tinha boneca e quando tinha uma, puxava pra cá, puxava pra lá. Olha aí que bonequinha belezinha. Com esse corpinho você pode fazer o menininho, né? Só muda as cores do tecido, muda o jeito do cabelinho, tá bom? O que eu fiz aqui no cabelinho, gente? Peguei um tecido de tricoline, ó. Peguei um tecido de tricoline. Vim aqui, ó, cortei mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, ó. Cortei uma tira, né, de mais ou menos 1,5 centímetros. Vim aqui com essa tira e parti essa tira ao meio, ó. Aí, o que eu fiz aqui? Dei um nó. Todas as medidas vão estar no projeto, ó. Dei um nó, pego a minha tesoura, ó. Venho aqui
e vou fazer isso aqui, ó. Como se a gente fosse fazer uma decoração no presente, ó. A gente puxa aqui no nosso tecido, tem que ser tricoline 100%, senão ele não enrola, tá bom, ó? Enrolei as beiradinhas. Fiz aqui uma quantidade. Vou pegar aqui a minha bonequinha, ó. Vou passar cola nela um dedo antes da costura. Alexandra, que jeito? Ai, meu Deus, eu não sei. Pega a sua caneta, ó, e marca aqui, ó. Um dedo, ó, antes da sua costura. Aí você marcou, você vem com a cola, ó. Passa a cola em cima do risco que você fez. Vem aqui pelos nozinhos, gente, ó. Pega o nozinho e vai, ó, colando em cima da cola, ó. Vai fechando aí todos os buraquinhos, ó. A gente vai pondo em cima da cola. Até a gente fazer, ó, a cabecinha toda. Ó, levanta aqui e vamos, ó, colando esses nossos nozinhos, ó. Cola pelo nozinho, tá bom? Ó. Aí a gente vai fazer o quê? A cabecinha toda, tá bom? Vamos passando cola e vamos colando os nozinhos. Meninas, ó, assim, ó, todo assanhadinho, ficou o cabelinho, ó, da nossa bonequinha, tá vendo? Pra vocês fazerem esse franzidinho com a tesoura, precisa ser tricoline 100%, tá bom? Ó, já fiz aqui a minha bochechinha, aí vou pegar aqui, ó, a minha caneta Micron, aqui no meio do meu rostinho, ó, eu sempre faço 2 dedos abaixo, né, aqui da marca da costura, ó, eu venho, centralizo e faço as bolinhas do meu olho, tá bom? Ó, aí eu venho, pinto a bolinha do meu olho, pego a minha caneta Micron marrom, né, e já faço também, ó, o narizinho. Como que eu faço meu narizinho? Eu sempre faço o narizinho, ó, um Czinho, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Aí a minha boquinha, pra gente não errar a boquinha, não ter problema de errar e ter que perder o nosso rostinho, é bom a gente riscar com a caneta invisível, viu, gente? Deixa eu só ver onde tá minha caneta invisível aqui, eu já risco junto com vocês. Ó, peguei a minha caneta invisível, o que que eu faço? Eu faço aqui, ó, um pontinho debaixo do olho, outro pontinho debaixo do olho. Simplesmente venho, ó, e ligo a minha boquinha. Tá vendo, ó? Aí eu venho, passo a minha caneta marrom Micron por cima, né? Faço aqui os meus cílios, ó, só vou aumentar a minha bolinha do meu olho, né, ó. Vou fazer ela maiorzinha. Isso aqui, gente, é questão de prática. Como que vocês vão adquirir prática? Pega um tecido aí no ateliê de vocês, senta aí e vai desenhando o rostinho, vai desenhando bolinha. Ó, depois que eu fiz aqui as minhas bolinhas, o que que eu faço, ó? Eu faço só os meus cílios, ó. Tá vendo? Não tem segredo, ó. Aí a gente vem aqui e desenha os cílios, ó. Tá vendo? Não tem segredo, tá bom, meninas? A minha sobrancelha, ó, eu venho aqui em cima dos meus olhinhos, ó, e faço isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tá pronta aqui a minha sobrancelha. Pego aqui a minha tinta da Acrylex, né, que é tinta de tecido. Venho, ó, e faço aqui os pontinhos de luz do olho, ó. Faço pontinho de luz do olho. Venho aqui na minha bochecha, ó, faço uma marquinha pra cá, uma marquinha pra lá, ó. Já tá pronto o nosso coraçãozinho. Faço a mesma coisa, ó, na outra bochechinha, tá bom? Essa bonequinha aqui, a gente pode estar vendendo essa bonequinha até R$35. Olha o que que eu fiz. Fechei aqui na lateral do meu tecido, vou dobrar ele ao meio, né? Agora eu tenho que ir com cuidado, porque tá molhado ali o rostinho, senão eu posso estragar a minha bonequinha. Posso vender essa bonequinha até R$35. Coloco um acessório na mãozinha da bonequinha, né? Que já dá aí todo um charminho, ó. Coloquei aqui uma meia. Vamos vestir aqui, ó, a calçolinha da nossa bonequinha, tá bom? Meus amores, olha que coisinha mais graciosa que ficou a nossa bonequinha. Eu vou colocar o nome nessa bonequinha aqui de bonequinha de minuto. Por quê? Porque em poucos minutos, pouco tempo, gente, não leva 1 hora pra você fazer essa bonequinha. A Alexandra, de que jeito? Corta tudo, costura tudo, enche os corpinhos, faz todo o cabelinho, depois você só vem montando, tá bom? Essa bonequinha você pode vender até R$35, ó.
Pode colocar aqui um acessóriozinho na mão, ó. Pode colar um bichinho na mão, né? Só pra dar um charme a mais. Colocar lacinhos aqui no cabelo, né? Meninas, ó, coloquei 2 lacinhos aqui no cabelinho, ó. Tá vendo? E a nossa bonequinha ficou desse jeito aqui. Muito rapidinho de fazer. Vale super a pena. Bonequinha de minutos, né? Porque em poucos minutos, se você sentar lá, você não leva 1 hora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Deixe o joinha de vocês, porque é muito importante, né? Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe e dona de casa também faz arte. Tchau!